Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o ano litúrgico, ano C, Lucas, terceiro domingo da Quaresma, nosso 23º encontro. Dando continuidade à nossa caminhada para a Páscoa. É um tempo de reflexão, retomada de vida, um tempo de conversão. Estamos andando em comunidade para celebrarmos a Páscoa. Nos predispomos a uma mudança de mentalidade, conversão, metanoia, a fim de estarmos abertos e assim vivenciar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste domingo, vamos encontrar o texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 8a, capítulo 13 ao versículo 15. Versículo 13 ao versículo 15. Repetindo, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 8a e versículo 13 ao versículo 15. A famosa visão da sarça ardente. Diante da pergunta de Moisés, qual é o teu nome? Javé responde, sou o que sou. Ele é o pai dos patriarcas, o libertador e protetor do seu povo escolhido. Deus é um Deus invisível. Os seres são criaturas, seres constituídos de matéria e são seres temporais. Deus não tem matéria, não tem tempo. Ele é Espírito puro. Lembrando Jesus que diz a samaritana, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Ele é único. Diante desse Deus que se faz presente, que caminha com seu povo, vamos celebrar este terceiro domingo da Quaresma. A antífona de entrada é do Salmo 24, 25, 24 versão latina, 25 versão hebraica, versículo 15 a 16. É o salmo do pós-exílio da Babilônia e diz, nós que nos reunimos para celebrar. E a palavra, somos chamados a ter os olhos sempre fitos no Senhor. E a razão é que Ele livra os meus pés da armadilha, isto é, dos inimigos, enquanto que, como caçador, ameaça a vida do cristão. Daí vem a súplica, olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Deus é aquele que caminha com seu povo. E esse Deus não permitirá que seu povo caminhe só. Ele está aí, ele é Deus conosco. A primeira leitura, como vimos, foi tirada do livro do Êxodo. Podemos dividir esse texto em duas partes. A primeira, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 8a. Moisés, o encontro com a sarça ardente. O diálogo entre Moisés e Deus. Não te aproximes, tire as sandálias, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Era o Monte Horebe, onde também o profeta Elias encontrou a Deus numa brisa suave. Javé se apresenta, sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Javé é o Deus dos antepassados, dos patriarcas. Javé é um Deus cego, nem surdo, diante da miséria do seu povo. Ele ouve o clamor do povo, que está escravo no Egito, e vê a aflição deste povo. É um Deus que desce, que vem aos seres humanos, ao povo de Israel, com a missão de libertar o povo, fazendo-o sair da escravidão
para a terra prometida através da mediação de Moisés. Diante da revelação de Deus no Monte Horebe, na sarça ardente, vem então a segunda parte, versículo 13 ao versículo 15. Nesses versículos 13 e 15, Moisés irá ao povo como mediador e mensageiro de Javé. Mas se coloca uma questão: qual o seu nome? Diante da pergunta do povo que quer saber quem é o Deus que enviou Moisés, Javé responde: eu sou aquele que sou, isto é, sou aquele que está aí, que caminha, está junto ao seu povo. Assim Moisés deve apresentar Javé: eu sou, isto é, Yahvé. É o tetragrama. São as 4 consoantes que formam o nome divino, tetragrama. Yahvé enviou-me a vós. Javé não é o nome de Deus propriamente dito. O nome de Deus não pode ser pronunciado por ninguém. Adão deu aos animais um nome, e assim ele é Senhor que dá os nomes. Se apropriar de um nome é tomar posse da pessoa, ser senhor da pessoa. Deus não pode ser posse de ninguém, porque nenhuma pessoa pode aprender Deus. Deus é o Deus que está aí. Eu sou aquele que sou, aquele que caminha com seu povo. Então se Deus pudesse, o nome de Deus pudesse ser pronunciado, esse Deus perderia a sua realidade daquilo que ele é e seria então um ídolo, porque o homem teria poder sobre esse Deus. Mas nós podemos perguntar: Javé ou Jeová? O correto é Javé ou Yahvé. Jeová foi criado por judeus ortodoxos que não queriam pronunciar o nome Yahvé ou Javé. Sendo o tetragrama Javé um nome tão santo que homem nenhum pode pronunciá-lo. Daí que os judeus ortodoxos os judeus ortodoxos tiraram as vogais do nome Adonai, Senhor, e colocaram essas vogais no tetragrama Yahvé, e se formou então Jeová. Jeová foi uma corrupção usada para não se pronunciar o nome de Yahvé. Então, o correto é Yahvé. Ele, Javé, será lembrado para sempre como Javé. Eu sou o que sou, o Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos tirar as sandálias no lugar santo, a comunidade em que celebramos, para nos encontrar com Javé Deus, o Deus da proximidade, o Deus que está aí. O Deus que se manifesta por meio de seu Filho. Esse Deus que está aí, como Jesus diz no final do Evangelho de São Mateus: estarei convosco todos os dias. O salmo responsorial é o Salmo 103, versão hebraica, 102, versão grego-latina. Um hino à misericórdia. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Somos chamados, depois de saber que o nosso Deus é o Deus da proximidade, eu sou o que sou, um Deus que caminha com seu povo, Yahvé, Javé, a fazer agora um grande louvor diante de tudo que Javé realizou na história do seu povo, isto é, o seu povo Israel, e também na história do novo Israel, a Igreja. Não se pode esquecer que tudo que Javé realizou, mostra que todos participam dos seus favores.
Ele é um Deus misericordioso, que perdoa, que cura seu povo de suas enfermidades, que tira o homem da morte, que com carinho cerca seu povo de compaixão. Segue então as propriedades de Deus. Ele é indulgente, favorável, paciente, bondoso, compassivo. Essas propriedades pertencem a Javé. Pertencem a Eu Sou. Javé ama aqueles que o temem, que têm o amor reverencioso para com Javé. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, depois os versículo 10 e versículo 12. Paulo quer admoestar os cristãos de Corinto a viver firmes na fé, de não murmurar contra Deus, como o povo do Antigo Testamento fez. Ele usa então o exemplo do Antigo Testamento para alertar os cristãos do Novo Testamento a não repetir o erro do povo do Antigo Testamento na saída do Egito. O Antigo Testamento traz uma imagem, um tipo daquilo que virá depois. O povo de Israel, que caminhou no deserto acompanhado pela nuvem e passaram pelo mar, o tipo do batismo, é uma imagem daquilo que será o novo Israel, o novo povo de Deus, os cristãos. Ao passar pelo mar, os judeus foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o pão do céu, maná, e nós comemos a Eucaristia. Nos alimentamos do próprio Cristo na Eucaristia. E beberam da mesma bebida espiritual, que veio do rochedo espiritual, que era Cristo, que nós também recebemos através do sangue de Cristo consagrado no altar. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz Jesus. Mas participando de toda a graça, mesmo assim o povo de Deus desagradou Javé. E a consequência, eles morreram. Hoje é Cristo que vai à frente no novo êxodo. Lembrando os 40 dias do deserto, representa este êxodo. E nos alimenta com seu corpo e sangue, comida e bebida espiritual. Por isto, devemos evitar o pecado, pois pelo batismo fomos sepultados com Cristo, para com ele ressuscitar. E assim entrarmos na terra prometida, isto é, participando da Páscoa eterna, da vida eterna. Já o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 a 9. Enquanto Jesus falava da importância do momento presente como um tempo de decisão dado por Deus, vieram alguns, provavelmente galileus, e narraram a Jesus que o procurador Pôncio Pilatos assassinou alguns galileus no átrio do templo, enquanto ofereciam sacrifícios, um culto sagrado. Sabe-se que Pilatos era um procurador duro e cruel. O fato é escandaloso, porque o sangue que ofereciam no templo se misturou com o sangue dos galileus. Esta cruel repressão ocorreu no tempo da Páscoa. O povo ficou horrorizado, vendo que o sangue de homens derramado, fosse então profanado pelos romanos através do sacrifício oferecido. Os que narraram o episódio a Jesus esperavam que Jesus reagisse e ficasse horrorizado. Eles refletiam porque Deus permitiria que esses galileus fossem mortos no templo. Eles pensam que esses galileus fossem pecadores e receberam o castigo de suas maldades, a lei da retribuição. No tempo de Jesus pensava-se assim: grandes catástrofes pressupõem grandes pecados. Jesus não nega a relação entre pecado e castigo, mas não se deve concluir que esses galileus eram piores que os outros galileus. Todos são pecadores, sem exceção, e estão debaixo da justiça de Deus.
Para todos, sem exceção, é necessária a penitência, para que não sejam julgados pelo juízo divino e sejam assim condenados. Atentados, acidentes, homens, mulheres, crianças que morrem todos os dias de morte violenta. As pessoas querem encontrar culpados dos crimes, aqueles que são responsáveis. Mas não se deve dizer que as vítimas foram castigadas por seus pecados, porque todos são pecadores. Todos temos de passar pela morte e não podemos nos deixar de ser apanhados desprevenidos. O prazo da conversão é breve e temos o tempo da quaresma como tempo favorável. O exemplo da Torre de Siloé não foi uma morte dada por homens, mas foi um acidente. Não se deve atribuir ao acidente que os homens que morreram eram pecadores. Os acidentes acontecem. Temos o tempo de decisão, que exige mudanças de vida de penitência. As catástrofes devem nos fazer refletir, para que, aproveitando o momento, nos voltemos para Deus. O ser humano, apesar de todas as provações e sinais, não se convertem. O ser humano, apesar de todas as provações e sinais, não se converte. Não aproveita o tempo para voltar a Deus. Jesus conta uma parábola para poder falar do tempo de conversão e dar o fruto esperado por Deus. A parábola quer elucidar o tempo de Jesus. O tempo de Jesus é o último prazo da graça que Deus nos oferece, isto é, o Pai. A atuação de Jesus constitui o último pedido ao Pai, para que ainda Ele tenha paciência. Jesus faz uma última e penosa tentativa de salvação. Senhor, Pai, deixa ainda este ano para que eu, isto é, Jesus, cave ao redor. Se não der, então, fruto, cortá-la. Isto é, o Pai irá cortá-la. Eis com Jesus a chegada do tempo final. Jesus é o oferecimento de Deus para a decisão. É um brado, um grito à conversão e à penitência. Jesus é aquele que é Deus conosco, Emmanuel, que estará conosco todos os dias e nos chama à conversão e à penitência. O tempo é curto, expressado pela expressão 1 ano. Devemos responder ao chamado penitencial. Senão, como diz a segunda leitura, poderemos perder a oportunidade desse tempo definitivo. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vigilância, fidelidade a Deus. O tempo é curto. A antífona de comunhão é do Salmo 84, versão hebraica, 83, versão grego-latina, versículos 4 e 5. Felizes os que habitam vossa casa, isto é, felizes os que habitam a casa, a igreja onde celebramos a Eucaristia, onde sem cessar podemos louvar a Javé, Deus, o Deus que está aí. Se a construção acolhe os pássaros, onde põe seus ninhos, a igreja acolhe o povo de Deus para que este povo louve por tudo aquilo que ele realizou e faz em favor do seu povo. Este salmo é do tempo do pré-exílio e reflete um canto do templo, no templo de Salomão, o primeiro templo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.